Pessoal, estamos iniciando mais um podcast, o MDA, Mensageiros do Agora. E você é mais que convidado de estar com a gente nesse bate-papo, vai ser muito legal. Estou aqui com uma convidada muito especial. Hoje a conversa, hoje o papo vai ser muito legal, vai ser muito massa, já garanto para você. Então, como diz o outro, pega aí a pipoca, pega o suco e senta aí, não perde um segundo. É bom que se você quiser ir lá pegar alguma coisa, você pode travar, né? Mas assiste até o final que vai ser muito massa, vai ser muito legal. O MDA, o que é o MDA? Mensageiros do Agora. Você que carrega uma mensagem, você que sabe que não está aqui nesse mundo simplesmente para ganhar dinheiro, possuir bens materiais e partir dessa para uma outra, e aí? Não, você sabe que carrega algo especial, ou mais que especial, você precisa entregar aquilo que você carrega. Então a gente tem o MDA vários canais, um deles é o podcast, para fazer com que te ajude a você entregar a mensagem que você carrega. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que ela se tornou um MDA, tem participado com a gente de vários eventos, a gente vai bater um papo aqui, inclusive vamos falar sobre isso, mas ela já fez com a gente aí vários podcast. Então, ela se colocou à disposição para entregar a mensagem. E você, está entregando a mensagem que você carrega? Hoje, fica até o final que você vai entender mais um pouco desse projeto que é o MDA Mensageiros do Agora. Eu não vou falar muito dela, vou deixar que ela se apresente, que ela fale um pouco mais quem ela é, o que ela faz, e aí a gente vai estar, né, nesse papo legal. Michele, fala para nós quem é a Michele, de onde você vem, o que você faz. Fica à vontade, seja bem-vinda. E você já sabe, a casa é sua. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você mais uma vez, né? Entre muitos eventos que fazemos juntos. Bom, eu sou Michele Fontana, sou psicóloga, psicanalista e eu atuo aí no desenvolvimento de profissionais que querem evoluir, né? Ir para o próximo nível. E por conta de um bloqueio emocional, e aí quando a gente fala em bloqueio emocional, a gente fala de diversas feridas emocionais, a pessoa não consegue sair do lugar. Então, o MDA ele foi uma oportunidade para poder estar levando a mensagem, inclusive uma das minhas dores também, né? Porque quando a gente fala do profissional da saúde mental, ele também tem que cuidar das feridas que ele carrega também para que ele possa atravessar o outro de uma forma mais positiva, né? Então, todo profissional que se preze, ele tem que cuidar. Então, eu tenho trazido muito a questão do abuso, né? O quanto isso impacta nos negócios. Tem sido E aí, quando a bem... gente fala de abuso, né, Michele? Já começando aqui o bate-papo, às vezes as pessoas acham que a gente está falando só do abuso, às vezes o físico, mas a gente tem vários tipos de abuso, Sim, principalmente no meio empresarial, às vezes tem ali a questão, às vezes, até de, às vezes, vamos dizer assim, patrão, que às vezes abusa do funcionário, assim, quando a gente fala de abuso, é o que eu te falei, às vezes quer cobrar além do que é permitido, e tem várias dessas situações. Aí a gente fala de abuso que às vezes tem ali no relacionamento, que às vezes não chega a ser, por exemplo, um abuso físico, mas às vezes de palavras que às vezes chega a doer mais, né? psicológico. O psicológico às vezes dói mais do que às vezes o físico mesmo, né? Sim. Cada um ele vai reverberar de uma forma na vida. Tratando especificamente dos negócios, o meu, por exemplo, ele foi um abuso infantil, né? Só que você vai trazer isso para a vida adulta de uma forma que, de repente, uma outra pessoa que sofreu abuso, ela traz de uma forma diferente que a sua, porque a dor ela é singular, né? Então, não necessariamente vamos reproduzir da mesma forma. Porém, é algo que te bloqueia para que você venha a evoluir, né, nos negócios ou no campo amoroso, vai impactar em diversos pontos da sua vida. Então, por exemplo, eu já peguei casos em que a pessoa ela atrai o quê? Relacionamentos onde ela vai sofrer abuso financeiro, ela vai trazer para sua vida profissionais também que vão abusar de você. Às vezes você tem o seu próprio negócio e você tem pessoas ali que elas vão desenvolver o trabalho de uma forma que vai acabar atrapalhando o seu negócio e você não consegue ter um posicionamento de chefe, de líder, enfim. Você está querendo dizer, por exemplo, às vezes a pessoa pega um vício.
ela carrega como se fosse tipo um vício. Ela vai reproduzir um padrão, né? Ela vai reproduzir o que ela viveu lá na infância. Isso a gente falando tanto do... Ela sempre vai estar atrás de um abusador, de alguma maneira, de às vezes no alguma inconsciente, forma, mas vai estar atrás de um abusador. de alguma forma. E isso a gente fala igual, especificamente eu venho trazendo a questão do abuso, mas é qualquer ferida da infância. Tudo que nós vivemos durante a infância nos molda no adulto que somos hoje. E a gente reproduz isso na vida, né? Tem até uma frase que é bem legal, né? Que fala assim, não julga o adulto sem conhecer a criança que ela foi, né? Exatamente. E aí na vida é isso, né? Em alguns momentos nós colocamos a nossa criança interior à frente. E esse é um risco. Porque se você deixa a tua criança interior tomar a frente, aí as coisas não vão andar, as coisas não vão crescer como tem que ser, né? Então é um perigo. Aí por isso que tem que tratar, tem que cuidar, tem que olhar para essas dores, essas feridas, para que você venha a ser um profissional de excelência, né? Que legal, bacana. Michele, quanto tempo você está no mercado? Fala pra galera só pra gente entender. Porque hoje a gente tem aí várias situações, né? Tem uma pessoa vai lá, faz um curso, às vezes, de 30 horas, 40 horas, e ela já coloca, ela já se intitula como psicanalista. Exato. E tal. E aí também é um perigo isso, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e mexe numa ferida de alguém, só que ela não sabe dar o remédio. E aí vai piorar a situação, né? Você imagina você tá lá com uma situação, vamos dar um exemplo, a pessoa tá com um caco de vidro dentro da pele. Aí o outro vai lá e abre aquilo, só que mexe, mas não dá o remédio, não ensina a fechar. Vai ficar pior. E o profissional ser um profissional capacitado, ter experiência para isso faz muita diferença, não é? Sim. Tem 14 anos de formada, né? Além de graduações, eu tenho também pós-graduação, cursos, enfim, todos voltados para a área da saúde mental e agora fazendo cursos voltados para a área do empreendedorismo também, que é importante, né? Porém, existe muito essa questão. Então, as pessoas às vezes fazem um cursinho lá de 20, 30 horas e se titulam terapeutas. Isso é um perigo muito grande. Então, até um recado que eu gostaria de deixar, quando você estiver com um profissional, né, eu vou passar com um psicólogo ou um psicanalista, ou psicólogo, ele tem o CRP, né, que inclusive você pode consultar lá no CRP para verificar se aquele profissional ele está ativo, se está tudo certinho, se ele pode de fato estar cuidando de você, e isso é importante, né? E para quem tem o desejo de fazer a psicanálise, tem instituições sérias, que inclusive eu indico algumas, se alguém tiver o interesse eu passo depois. E tem muito lugar que é falcatrua. Então, se você não estiver ali ligado, você vai ser como essas pessoas e é um risco muito grande. Porque você lidar com a dor do outro não é algo tão simples, né? Eu fiz questão de te fazer essa pergunta porque a Dani, que tu também tem algo que tem em comum com você, ela também é psicanalista, mas ela já tinha uma outra formação, ela ficou mais de 2 anos estudando, já tem um tempo que ela está formada e ela fala constantemente, de vez em quando ela pega alguns casos que tipo assim, alguém não deu conta de resolver e aí chega a bucha lá para ela resolver. Sim. E aí eu fiz questão de te perguntar isso porque às vezes a pessoa, eu preciso fazer uma terapia. E aí às vezes ela vai atrás do mais barato. E nem sempre o mais barato vai ser o mais viável. É lógico, a gente não está aqui falando a questão de preço, mas assim, da pessoa olhar bem o currículo, olhar bem a experiência que a pessoa tem, porque é uma coisa muito séria, né, Michele? Você mexer ali com as emoções, às vezes você ter que ir lá mexer com o seu passado, como a gente já falou, às vezes você vai desenterrar coisa que aí você precisa saber tratar aquilo, porque não é só descobrir. Eu vou lá e falo para você, você está com um bloqueio aqui, tem um BO aqui, mas e aí, o que eu faço agora? E aí, como que eu cuido disso? Como que eu trato? Então a pessoa, ela, além de descobrir, ela tem que ajudar a pessoa, a conduzir a pessoa para que ela possa sair daquele lugar, não é isso? Exatamente. O meu time hoje são todos selecionados e eles precisam estar cuidando da saúde mental certinho. Então, eu tenho todo esse acompanhamento, todo esse cuidado, porque senão não tem como seguir comigo. Então, é algo que eu prezo muito. Para você ter noção, hoje ainda lá no evento eu comentei, vou comentar aqui que acho que é importante, eu já cheguei a pegar casos, por exemplo, em que a pessoa chega a mim e com um discurso de que não tem evolução, que já passou com outros profissionais, às vezes chega bem descrente. E aí, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é pedir para a pessoa, perguntar para a pessoa, mas qual foi
o seu último check-up, por exemplo. E aí a pessoa ou não tem muito tempo que não faz, ou não acha importante, enfim. Quando você vai puxar, igual esse caso em especial, o rapaz ele estava com depressão, né? E assim, tomando tarja preta, ele estava muito, muito debilitado. E quando, com muita insistência, né? Pedi para que fizesse o check-up para verificar as vitaminas. Houve uma resistência no início, mas para continuar comigo teria que fazer. Então, quando ele foi fazer, ele estava com as vitaminas super baixa. Daí foi consertar o biológico e ficou tudo bem. Aí o processo andou muito bem, porque não havia nem a necessidade dele estar tomando um tarja preta. Entende? Então tem que ter esse olhar. São remédios, né? Não podemos nem falar de remédio, né? São drogas que é uma droga ali para controlar a situação, são muito fortes. Isso vai trazer, às vezes, desequilíbrio em outras áreas da vida da pessoa. E a pessoa pode entrar num quadro, às vezes, ali de sofrer situações emocionais. Porque, por exemplo, tem situações que a pessoa está tomando um determinado, vamos colocar um remédio, uma droga para controlar uma determinada situação, que às vezes ele não dá ânimo nem de levantar. E tem os afazeres da vida ali, e às vezes não dá conta. Eu estou te contando isso por causa que você viu a Dani hoje, a gente estava num evento em comum e ela comentou que ela estava numa situação que ela não tinha ânimo nem para levantar. E às vezes é por causa de um medicamento que a pessoa está tomando que foi passado, receitado, um medicamento para ela para resolver uma situação, mas só que piora outras. E esse é o problema, né? Sim, o que eu passo para os meus mentorados sempre é regra. Se você pega qualquer cliente, olhe por inteiro. Então, se você precisa minimamente ter noção do que está acontecendo no biológico, porque às vezes a pessoa não tem o rendimento, é porque o biológico está todo desorganizado, né? Então, aí entra naquilo que você falou, né? Profissionais que às vezes vai lá, faz um cursinho de 20 horas e se titula terapeuta, né? Aí a pessoa está lá, gritando lá, olha, precisa ter performance, ó, você não está performando, você tem que fazer, mas você não está fazendo porque você não quer, né? Você não está rendendo porque você não quer, então você não é esforçado, você não quer nada com nada, mas peraí, vamos observar o que está acontecendo, né? Vamos entender, vamos ter um olhar mais amplo. Então, quando você faz uma investigação bem profunda, você vai verificar ali a parte biológica, aí você vai verificar que tipo de bloqueio que a pessoa tem, que de repente ela tem um bloqueio. Às vezes pode ser que ela tenha só o biológico desorganizado. E aí você já vai saber o caminho que você tem que seguir. E aí, se de repente existe aí um bloqueio, qual bloqueio que é? Quais são as ferramentas que ela precisa naquele momento, naquele caso? Então, tudo isso é muito bem avaliado. Não dá para simplesmente você ir no achismo, né? E achar que qualquer coisa serve ou ficar ali simplesmente tratando sem você entender minimamente como que está ali aquela parte biológica, porque é importantíssimo, senão não tem sucesso. Muito importante. Só um detalhe, em 3, 2, 1. Michele, foi muito bom isso aí que você colocou, porque outra coisa que eu vejo muito é a comparação. Né? Às vezes a pessoa quer dar um diagnóstico para o outro baseado no cliente anterior. E aí você fala, no seu caso, você fala, toda a tua equipe faz uma análise. Sim. De cada cliente, são análise diferenciada. Porque não é que o cara ali, ele estava com uma situação tal, que o outro que chegou com, às vezes o sintoma é o mesmo, mas às vezes a causa pode ser diferente. Exato. Né? Isso é importante também, né? Cada dor, ela é singular, cada um tem a sua do seu jeito, não dá pra gente ficar julgando, nem cabe isso. Imagina assim, você tá com dor de cabeça, eu também tô com dor de cabeça, só que a causa dessa dor de cabeça, ou seja, o sintoma é igual, mas a causa ali pode ter sido algo diferente, né? O que levou a sua dor de cabeça pode ter sido algo, o que levou a minha pode ter sido algo diferente. Exatamente. A gente tem que ter muita, vamos dizer assim, muita cautela para poder analisar isso, né? Exatamente. Outra coisa que eu ia te perguntar é como que é essa questão. Hoje você trabalha muito pela internet, você tem cliente hoje, você já está um tempo aí que a gente está na parceria, trabalhando junto, e você tem cliente no mundo inteiro. Sim. E a internet, o digital, isso facilitou bastante, né? Sim, facilitou muito. Né? Então, eu atendo aí em torno de uns 17 países. A ideia é que eu consiga expandir mais
E agora eu estou seguindo muito com a parte digital. Então, tem muitos produtos, né, digitais aí que estão já fluindo bem, estão caminhando bem aí nas vendas, no desenvolvimento. A ideia agora é colocá-los em inglês, porque eu quero expandir para outros países. Bacana. Outra coisa que eu ia te perguntar, assim, que eu acho que faz muito sentido. Você hoje é um profissional que atua aí na área emocional, ajuda a galera nessa área. E já era, vamos dizer assim, uma situação complicada no Brasil. Mas aí depois da pandemia, você notou isso piorou? Como que é? Na questão da saúde mental? Da saúde mental, muito, muito, muito. A gente tem aí, agora, com a entrada da NR1, nós estamos também implantando a NR1 nas empresas, cresceu drasticamente, né? A gente pega, por exemplo, aí o burnout, ele aumentou em torno de 493%, se não me falha a memória. Cara, Os afastamentos estão gigantescos, então tem aumentado de uma forma brutal, né? Porque você pega assim, eu te falei, a gente já tinha um estresse, aquela situação. Aí vem a pandemia, você vê, a pessoa foi um confinamento que muita gente, não é o meu caso, eu não sou dos de ficar isolado. E aí chega uma hora que você tem que ficar isolado. E a pessoa começa, com certeza, a desenvolver situações que futuramente, já lá na época da pandemia, muitos especialistas já falavam que isso ia chegar uma hora ia virar um caos. E a gente vê hoje muitas situações assim que, vamos dizer assim, tenho procurado muito. Eu trabalho também nessa área de inteligência emocional. A gente faz alguns atendimentos nessa área. Você também como profissional, a gente sabe que a procura aumentou, né? Isso tem para você também aí, por exemplo, até quando você fala que você hoje atende a nível mundial, não é só no Brasil, né? Isso tem em outros países também. Sim. Acompanha o mesmo ritmo. Acompanha. Tudo dentro da sua cultura, tudo dentro da sua limitação. Cada um tem um processo, cada um tem um jeito. A cultura também é diferente. Então, você tem que estar sempre ali antenado. Cada país que você vai atender, como vai atender, quem são aquelas pessoas de fato. Sempre muito antenado na demanda. Então, é todo um cuidado, né? Tem que ter para poder expandir. Legal a gente trazer essa colocação assim, porque aí você também, na questão da preparação, para você fazer esse atendimento, você também precisa entender um pouco da cultura dele, né? Sim, eu sempre faço questão de entender ali como que é aquela cultura, entender o contexto por inteiro, como que está aquele cliente dentro daquela cultura, porque às vezes você vai pegar também muito brasileiro que foi para um país diferente. Mas, espera aí, eu não tenho que olhar ele só como alguém que saiu daqui. Eu tenho que olhar dentro da cultura que ele está inserido também. E entender muito bem ali a dor que ele está sentindo, a queixa que ele está trazendo. Sempre o olhar tem que ser completo, por inteiro. Entendi, faz todo sentido. Eu queria perguntar para você também, em relação, hoje a gente sabe que a vida do empresário, ela é corrida, ela é estressante, vamos dizer assim. Eu empreendo desde 2007, então eu conheço um pouco dessa área, já cheguei ao sistema de alerta, né? Cheguei a comprometer a minha saúde, e a gente vê hoje muito disso, às vezes principalmente os empresários correndo muito atrás de dinheiro. Então, quando você está correndo atrás de dinheiro, às vezes trabalha além da conta. E aí a gente tem muito, por exemplo, empresários que são escravos da própria empresa. Então hoje tem muito empresário te procurando também. Sim, inclusive eu tenho aí o Código 7 da Riqueza Interior, que ele é muito voltado para profissionais, né? E ele também eu trabalho em outros países. E a questão maior é qual, né? A pessoa está lá correndo atrás de dinheiro, mas ela não se atenta ao percurso. E o percurso, ele é claro, você tem que estar alinhado com alguns pilares, né? Você tem que estar alinhado a alguns pilares que são a saúde, a família, aí vem o trabalho, né? Para quem tem a religião, seja lá qual for a parte espiritual, ela é importante também você estar alinhada. Só que não tem como você seguir um caminho de sucesso
se você negligencia a saúde. Porque não tem como você cuidar da sua família, não tem como você cuidar de você, não tem como fluir o seu negócio. Então, às vezes eu pego uma galera que faz o quê? Cria um patrimônio, né, gigantesco. Então, o momento que é de fato ali para dar aquela relaxada, já está gastando com a saúde, porque não aguenta, né? E aí, devido a gente pega aí os bloqueios emocionais, você vai pegar pessoas que não conseguem sair do lugar, aqueles que avançam um pouco e não conseguem ir para o próximo nível, e aqueles que chegaram num nível bacana, digamos assim. Dá para evoluir mais? Dá, mas chegou num nível ali bem significativo. Todos eles, dentro da sua correria de empresário, qual que é a maior questão? Negligenciar os pilares, né? Aí desestabiliza a família. As pessoas falam, mas hoje eu sou CPF, tal horário eu passo a ser CNPJ. Você é único dentro das suas dores, dos seus bloqueios, das suas emoções. Se você não estiver bem com a sua família, você vai sair carregado de dor, carregado ali de estresse, e isso vai impactar onde? Dentro do teu trabalho. Se você tem os seus bloqueios emocionais, se você tem todas as suas questões não tratadas, você vai levar isso para onde? Para dentro da sua família, você vai levar também para dentro do seu negócio. Então, que tipo de líder vai ser você? Que tipo de empresário vai ser você? Então, para que você seja alguém de excelência e com uma boa performance que seja, você tem que minimamente começar a se olhar, né? A olhar para dentro, a cuidar das suas questões, das suas fragilidades emocionais, cuidar das suas emoções e seguir os pilares. E isso é fundamental. Não dá para ser diferente. Se for falar em sucesso, não dá para ser diferente. Você vai pegar aí empresários, por exemplo, que acha normal, você citou a dor de cabeça, eu lembrei, que acha normal ficar tendo dor de cabeça. Aí tem lá uma bolsinha de remédio, né? Pego muita gente assim, tem lá uma bolsinha de remédio para tudo. Hoje em dia, se você falar para qualquer pessoa, pô, hoje eu tomei a dor de cabeça, atacou hoje de novo. Vai levantar 2, 3 lá e falar assim, eu tenho um comprimido aqui para resolver o seu problema, mas a pessoa não vai atrás e fica se automedicando porque ela acha que aquilo é o que vai resolver. Só que daí, em contrapartida, tem uma rotina que é uma rotina pesada, uma rotina de negligência. E aí o teu corpo ele fica dando sinais. Então, hoje é uma dor de cabeça, amanhã você está chamando de enxaqueca, né? Aí amanhã você tem uma dor de estômago, aí depois não sei o quê. Então, o teu corpo ele vai dando sinais. Até chegar o momento que, ok, eu estou lhe dando sinais e você não escuta, então agora eu vou te parar. Porque aí você chega já num estágio em que vai ter muito o que fazer, a não ser, de fato, você parar aí por algum motivo e vai ter que cuidar. Você vai ser obrigado a isso, né? Porque daí ele vai parar de vez. Foi o que aconteceu comigo, né? Você já ouviu a minha história algumas vezes, meu depoimento. Eu cheguei vamos dizer assim, ao fundo do poço. Foi em 2018, eu tinha uma situação onde que a minha esposa estava procurando um apartamento para alugar, que ela queria separar e eu nem sabia. Vida financeira destruída. Cheguei até 2018, eu quebrei a minha empresa, o CNPJ mais antigo que eu tenho, quebrei 2 vezes. E a saúde, eu cheguei, você tem ideia, hoje eu peso 96 quilos, eu cheguei a 111 quilos. Estava no extremo. E uma falta de ar, problema de saúde, e o profissional ia no médico, os médicos não sabiam o que eu tinha. Até que uma profissional puxou tudo e falou, olha, seu problema é estresse. E se você não mudar esse ritmo, tal, você vai morrer. Por quê? Como eu estava com problema financeiro, eu estava correndo e trabalhando mais para poder resolver isso. Mas esqueci as outras áreas, igual você falou. Por que a minha esposa estava procurando apartamento para morar? Para alugar, para poder separar? Porque eu não dava atenção para ela, não dava atenção para a família. Por que a minha saúde chegou nesse... Porque eu não dava atenção para mim mesmo. E aí, é aquilo que a gente vai no avião e fala, se caso tiver uma emergência, máscaras vão cair na tua frente ali e você vai colocar primeiro em você. Porque se você não está bem, como que você vai cuidar dos outros? Como que você vai cuidar da empresa? Como que você vai cuidar da família? Então você precisa ter um olhar para você cuidar da saúde. E aí quando a gente fala cuidar da saúde, entra vários aspectos, como você colocou. A gente tem a parte emocional, a parte espiritual, a parte física, tudo isso conta. Uma das coisas hoje, eu cuido muito,
é o meu físico e alimentação, né, Michel? Porque muitas doenças também que a pessoa tem, tá ligado a essa questão da alimentação. Ah, não deu tempo de almoçar em casa, vou comer um negócio aí na rua, um salgado. E aí, geralmente, vai no frito, que é o mais gostoso, né? Então, E aí, uma hora a conta chega, o na nosso verdade. cérebro ele quer prazer o tempo todo e prazer imediato. Se você se render a isso, com certeza você vai pagar o preço depois, né? O meu trabalho hoje, ele acompanha aí alguns pontos que são importantes, que é a atividade física, eu cobro isso, e a parte nutricional também. Então, tem que estar alinhado com os profissionais, né? Porque é importante. É um olhar mais amplo, eu costumo dizer, porque faz diferença, né? Eu citei hoje que 7.000 passos, existem estudos que trazem que 7.000 passos contribui para que você não venha a desenvolver, contribui, ou seja, não é só isso, mas contribui para que você não venha a desenvolver depressão, por exemplo, né? Trabalhar ali os músculos, trabalhar os nossos músculos, fazer ali os agachamentos, trabalhar a perna, nos ajuda para que nós não venhamos a desenvolver demência no futuro. Então, são pontos que são importantes. Mas quando eu digo contribui, eu estou dizendo que existem outros processos que também são importantes. Você citou o sono. Pouco se fala sobre o sono, mas o sono ele é como um guarda-chuva. Então, ele acompanha uma noite de sono mal dormida, né? Ele acompanha outras doenças de repetição. Então, você vai ficar mais irritado, você vai ficar mais estressado, o seu corpo vai começar a ter doenças que vão ser mais graves por conta do sono. Eu peguei uma cliente que até então o problema dela era candidíase. Só que nunca resolvia. Tomava medicação, ficava um pouco ok, depois voltava. E assim por diversas vezes. E daí o médico começou a trazer para ela que era o estresse, que ela tinha que tratar psicologicamente, né, e que não tinha mais o que fazer por ela, que era só psicológico. Daí eu fiz uma análise com ela e uma das coisas que eu perguntei foi: como está o seu sono? E aí tava péssima, porque a rotina dela de fato era assustadora. Falei, então a gente começa a corrigir essa rotina, vamos começar a mexer nisso. Mas o que isso tem a ver? Eu vim procurar você por conta da parte psicológica e você confia no meu trabalho? Aí ela tinha vindo por indicação, ela falou assim, não, mas é que fulano. Eu falei, então me dá uma chance. Vamos começar a mexer na sua rotina e aí depois você me fala como que tá. E de fato, começamos a mudar a rotina louca dela, acabou, nunca mais ela teve nada. Nunca mais ela teve nada. E aí a gente foi tratando os outros bloqueios, outras questões. Mas você percebe, se você não tem um olhar total para o negócio, você vai começar por um caminho que às vezes não é o mais viável. Ou você vai tratar uma coisa que de repente, poxa, aquilo ali está incomodando tanto ela e não vai ter solução. E vai ficar nessas, né? E medicação e não resolve. Eu costumo dizer nesse caso é o seguinte, você imagina vamos lá, um pé de manga, que as mangas tá caindo. Não tá vingando. Antes de amadurecer, cai a manga. A gente já viu várias situações assim. E aí a pessoa vai lá e fala, vou podar o pé de manga. Vai lá e corta todas as galhas, e aí ele nasce galhas novas e, vamos dizer, na próxima safra, dá manga de novo, o que vai acontecer? As mangas caem de novo. Aí porque o problema está na raiz e não nos galhos, mas a pessoa está podando os galhos. É mais ou menos isso, não é? Exatamente. Então tem que tratar a situação pela raiz. Michele, mudando de assunto, você é uma MDA, está aí já há um tempo com a gente. Começou como telespectadora, sentado lá na cadeira. Lembro do primeiro evento, vendo você lá, e termina o evento, a gente vai conversar. E eu pergunto para você o que você faz. E aí você fala pra gente um pouco ali do seu currículo e fala, cara, por que você não vai entregar sua mensagem? E aí você fala, eu acho que é isso que está precisando, está faltando. E você começa, e hoje nem sei quantos MDA você participa, com a gente já participou, já tem bastante. Inclusive, recentemente voltamos lá de Porto Seguro. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho do MDA, em especial do como que foi aí o Porto Seguro, porque o MDA esse ano
A gente está com uma expectativa de fazer ao menos 8 estados diferentes, então a mala você já está... A mala está pronta. Eu já nasci pronta. É isso aí, top. E fala para nós, como que tem sido essa jornada do MDA? O que que tem representado o MDA para você? Em especial, fala um pouco do de Porto Seguro para nós. O MDA ele é um processo de transformação bem legal, porque ele te dá a oportunidade de aprender com diversos profissionais e profissionais de peso, né? Então, todo mundo traz ali uma mensagem que é interessante, que você se enxerga de alguma forma ali e te inspira ao mesmo ponto que faz você olhar para dentro e falar assim, eu preciso melhorar isso aqui não tá legal, né? Então, é um evento muito transformador, tem feito muita diferença na minha vida, né? Estar presente é algo que eu tenho gostado muito de participar. De Porto Seguro, eu levei, né, 2 pessoas aí da minha equipe e assim, mexe muito. Inclusive, quando nós voltamos para o apartamento, eu trouxe alguns links, né, para que eles pudessem pensar um pouquinho. Trabalhei o incômodo que eles sentiram lá. Então, nós levantamos, era às 5 horas da manhã, que a ideia era o quê? Falei, vamos lá que eu vou levar eles para ver o nascer do sol. Tava todo mundo empolgado, Porto Seguro, né? O dia anterior tinha sido pesado, MDA. Ok, levantamos. Aí, na hora ali do café, começamos a conversar. E dessa conversa, que era 5 e pouco da manhã, nós ficamos até 10h30. Caracas. 10h30, discutindo sobre o MDA. Discutindo sobre as sensações, as visões, a transformação, o que cada um estava levando daquele momento, porque como eu observei muitas coisas, então eu já fiz alguns links com a dor de cada um, né? Com o que cada um já trazia ali que precisava mexer, observei ali as queixas, enfim. Então foi um processo muito significativo para eles. Quem participa do MDA não existe, no meu ponto de vista, e o que eu tenho acompanhado e presenciado. Não tem como você voltar da mesma forma. É isso. E você que está nos assistindo, nos acompanhando, você pode fazer parte do MDA. Então, não sei de onde você está acompanhando, mas entra aí no nosso canal, tem o Instagram, tem aí o nosso canal no podcast e pesquisa. Pode colocar lá no comentário aonde que vai ser, fala da onde que você está, que a gente vai te falar onde que vai ser o MDA mais próximo aí de você e passar aí as datas para você. A gente está aqui na região de São Paulo, a gente faz muito o MDA aqui em Jundiaí, Alphaville, mas a gente, como eu te falei, a gente vai ter aí esse ano em vários estados do Brasil, quem sabe tem aí na sua cidade. Então não deixa de colocar o seu comentário falando aí de qual cidade que você está nos acompanhando. Quem sabe a gente chega aí com o MDA, mas você também pode ir acompanhando pelas nossas redes sociais e com certeza vai fazer a diferença na sua vida também. Assim como tem feito na minha vida, na vida da Michelle, vai fazer na sua vida também. Michelle, nós estamos chegando aqui para o final e gostaria que você colocasse aí as suas considerações finais, mas já coloca também como que o pessoal pode contactar a Michelle. Às vezes a pessoa fala assim, eu não queria fazer terapia, porque na realidade ainda tem um certo preconceito sobre essa questão de terapia, né? As pessoas acham que procurar um psicólogo, um psicanalista ou até mesmo um psiquiatra é para doido, né? É para quem está com um problema sério. E não é, isso é coisa que a gente deveria fazer todos os meses, com uma rotina constante, né? Não é isso, Michelle? Sim. Fala aí pra gente. Nós temos diversos processos de transformação, né? Então, para quem tiver o interesse, vai me achar no O Espaço Singular, né? @o Espaço Singular, esse é o meu Instagram. Lá também, para quem de repente não quer começar pela análise ou tá pensando ainda o que quer fazer, manda lá a mensagem, a gente tem alguns processos lá que dá para seguir e também tem os produtos digitais que são todos voltados para a transformação, inclusive para o profissional que trabalha também na área da saúde mental. Esses materiais eles servem tanto para você, para o seu autocuidado, como também para você aplicar nos seus clientes. Então, tem bastante reflexões, são bem profundos, tem de diversos temas.
Legal. E se você colocar, manda um olhar para Michelle e fala assim, ó, eu vim através do MDA, podcast MDA. Você vai ter desconto em qualquer produto que você for adquirir. MDA é MDA, não tem jeito, né? MDA, falou que é MDA, a gente vai resolver o problema. Bacana. Michelle, como eu te falei, deixa aí as suas considerações finais, se for para você deixar um recado para a galera. Qual seria esse recado? Fica à vontade. Eu diria, se você quer de fato ter sucesso, quer subir para o próximo nível, o caminho é você cuidar da sua criança interior. É cuidar das suas fragilidades emocionais. É olhar para dentro e seguir todos os pilares que eu trouxe aqui. Esse é o caminho. Bacana. Michelle, mais uma vez gratidão. Você já sabe, você é de casa. Sempre que quiser, só dá um oi pra gente. Você sempre vai ser bem-vindo aqui. Os seus ensinamentos, o seu conteúdo sempre nos enriquece. E é uma satisfação ter você aqui. Gratidão. Até a próxima. É isso aí.